Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Eu sou Ilka Oliveira e hoje vamos falar de um tema que tem interessado muitas pessoas que já frequentam a Casa Espírita, Evangelho no Lar. Para bater esse papo conosco, temos no estúdio Miriam dos Anjos. Tudo bem, Miriam? Tudo bem, Ilka? E a Ana Cristina Sampaio. Tudo bem, Ana? Tudo bom. A gente vê aqui na Comunhão que muitas pessoas começam os estudos da doutrina espírita ou vêm à Casa Espírita para um tratamento e são orientadas a fazerem o Evangelho no Lar. Vamos conhecer melhor o que essa prática, quais são os seus benefícios. Ana Cristina, você tem uma observação sobre isso, né? Tenho sim, Ilka. É que no site da Federação Espírita Brasileira, a FEB, nós encontramos mensagens de vários espíritos que são chamados de escol, né, que são os espíritos considerados superiores, sobre a importância do Evangelho no Lar. E dentre eles nós citamos o Dr. Bezerra de Menezes, que é o mentor da nossa comunhão espírita. E ele afirma: trabalhemos pela implantação do Evangelho no lar quando estiver ao alcance de nossas possibilidades. Trazer as claridades da Boa Nova ao templo da família é aprimorar todos os valores que a experiência terrestre nos pode oferecer. E a Miriam também tem observação, né, Miriam? A observação é do André Luiz, que é autor de inúmeras obras do mundo espiritual, e suas obras foram psicografadas pelo nosso querido Chico Xavier. E chamamos aqui a atenção que os espíritas, e em particular os participantes de grupos mediúnicos, precisam compreender a necessidade do culto do Evangelho no lar. Pelo menos semanalmente, né? Que é aconselhável que se reúnam com os familiares ou com alguns parentes capazes de entender a importância da iniciativa em torno da doutrina espírita, à luz do Evangelho do Cristo e sob a cobertura da oração, né, gente? E eu também tenho aqui uma fala da Joana de Ângeles, que é a mentora do médium Divaldo Franco. Em duas obras psicografadas por ele, ela também se manifestou a respeito desse assunto. E ela esclarece: pelo menos uma vez por semana, reúna a tua família e felicite-a com o Espiritismo, criando assim e mantendo o culto evangélico, para que a diretriz do Mestre seja eficiente rota de amor à sabedoria em tua casa. E se desejares felicidade na terra, incorpora ao teu lar, criando um clima de felicidade geral. Aí eu pergunto a vocês, então Miriam e Ana, né? Vocês fazem o Evangelho no Lar? Que benefícios que vocês observam? Bom, Ana, eu faço há muitos anos. No início, a família estava junto, tínhamos vários comentários. Hoje em dia, faço sozinha. Mas tenho um dia na semana específico, um horário específico, até porque me ajuda a organizar o meu tempo diário também. O Evangelho, fazendo sozinha, segue a um critério que nós vamos daqui a pouco, né, especificar aos nossos ouvintes. E sempre, antigamente, tinham obras que eram obras aleatórias junto com o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje em dia, para me forçar a aprimorar também na questão dos estudos, eu tenho estudado bastante Hamed. Então, atualmente, eu tenho lido As Dores da Alma e o livro também O Modo de Entender, Uma Nova Forma de Viver, também de Hamed. E você, Ana? Então, eu faço o Evangelho no Lar não há tantos anos, sou mais recente nessa prática, mesmo porque eu vim aprender e estabelecer um dia e hora específico mais ou menos há pouco tempo. Tentei fazer também na minha casa, com os meus filhos, mas o que deu certo mesmo foi eu fazer sozinha. Então, eu tenho ali meu horário e, para eu não esquecer, eu coloco no dia anterior, porque eu faço de manhã, então eu coloco o meu evangelho e o meu livrinho de leitura na minha cabeceira, que eu já sei, eu já olho para ele, opa, hoje é dia. E é aquele momento super agradável, né, em que a gente aprende, faz uma leitura, você está lendo o Hamed, adoro o Hamed, é sempre um ensinamento. Eu estou lendo um livrinho agora sobre mediunidade, um pequenininho, né, cor-de-rosa, então tem sempre ali uma lição. E eu abro o evangelho, depois que eu faço a minha oração, né, eu peço o esclarecimento necessário para o evangelho. Tem gente que prefere seguir o evangelho, né, e vai lendo, Eu sou uma. né?
Eu gosto de abrir aleatoriamente. Aí eu vejo a lição, comento, sempre em voz alta, né? Faço um comentário e depois eu volto para a minha prece de agradecimento, os meus pedidos. Então é um momento de grande conexão, né? Eu costumo orientar algumas pessoas que, mesmo não sendo espíritas, mas que falam assim, eu tô precisando me espiritualizar um pouco mais, né? Tô precisando parar. Então eu falo, a gente faz um evangelho no lar, com o Evangelho segundo o Espiritismo, porque somos espíritas, mas você pode pegar um livro qualquer, né? Um livro de mensagens, mas o que importa é a sua conexão, na hora em que você faz uma prece, em que você sai daquele mundo material e agradece e também pede, né? E criar uma rotina, né, para isso, como Exato. A Miriam falou, criar um dia específico, uma hora, porque a gente se conecta com os espíritos nesse horário, né? Eles ficam esperando. E quando a gente esquece, eles lembram a gente, é incrível, né? Durante o dia eles falam assim, Evangelho. A gente tem uma lembrança assim, rapidinha. Verdade. De que vai ter, pra gente não esquecer. É interessante. Então, vocês colocam música? Eu atualmente não coloco música. Música de harmonização? Que tem, né? A gente pode até encontrar até no próprio YouTube músicas de relaxamento, músicas de natureza. É interessante porque cria um clima, né? Aqui na comunhão eles até colocam a música para harmonizar, pra gente falar que chegamos, né? Estamos aqui começando a nos conectar, né? Bom, posso falar da minha experiência? Claro, queremos saber. A minha experiência é interessante porque, assim, eu comecei com os meus pais, né? Eles adotaram o evangelho, seguindo aqui as orientações da casa, e às vezes chegava um vizinho, uma vizinha para brincar comigo, né? Eu bem novinha, e aí, ao invés da gente falar, não, a gente está fazendo evangelho, a gente convidava a pessoa para entrar, para conhecer como é que é, porque às vezes falava de espiritismo, a pessoa já ficava com medo, né? Aí para ela ver, e principalmente se era criança, que não era nada daquilo, que era só uma leitura, que tinha a prece, que tinha água, tem a água fluidificada, que a gente faz a imposição das mãos e pede para que se fluidifique a água. E aí a criança, as minhas amigas saíam assim, que legal isso, né, que vocês fazem. Então, aí saíam contando para os pais, né, que acontecia quando a gente fazia o evangelho. Então, fica a dica aí, às vezes, como você está começando uma oração, e aí vem um vizinho, vem alguém, ou toca um telefone, né, agora o telefone já é mais complicadinho, é melhor deixar no silencioso para não te atrapalhar. Mas o vizinho, convide o vizinho. Às vezes ele quer conhecer, às vezes está precisando, era aquela hora que ele tinha que chegar lá mesmo e precisava ouvir uma prece para se acalmar, enfim. Fica a dica aí para todos, né? E para quando a gente tem crianças em casa também, né? Tem umas dicas para tornar mais interessante para elas. Alguns livrinhos infantis, né? Que você pode usar. Sempre buscar trazer a criança também para esse momento. Mas é claro, né? Tentando tornar aquilo agradável para ela. A gente não pode querer que a criança vá ler exatamente as mesmas coisas que nós. Eu não faço com crianças, mas existem vários livrinhos na Livraria da Comunhão que podem ser utilizados, né? E também lembrando que às vezes não é só o vizinho que bate a porta, temos compromissos às vezes no dia e naquele horário do evangelho, né? Sempre lembrando que como a intenção do evangelho é um estudo, é uma base, né? Para que a gente possa ter atitudes melhores, a gente já combina com a espiritualidade que faremos num outro dia, num outro horário, excepcionalmente naquela semana. O mais rápido possível. E vocês disponibilizam quanto tempo para o evangelho de vocês, no caso Miriam? Olha, como eu costumo ler e estudar, eu levo em média 45 minutos, uma hora, é bastante. E você, Ana? 15 minutos. Para mim, estourando meia hora. Que eu dedico, porque então, pra gente absorver rapidamente, se eu fizer o tempo que você faz, ok, é seu tempo. Mas se eu fizer o tempo muito longo, eu já esqueço qual foi a primeira leitura. Então, eu prefiro absorver menos, mas ficar na minha mente, aquilo ali da semana, e aí eu vou... Cada um ritmo, né, gente? Mas assim, desde que não seja muito tempo, porque senão perde um pouco o foco, né? Você fazer uma coisa mais enxutinha. É verdade. E isso é importante. Como eu faço só, o que eu costumo fazer? Depois que eu leio, inclusive, o Evangelho, eu junto todas as leituras e é como se eu estivesse explicando para alguém perto de mim. Então, eu levo muito tempo. Tem muita gente aprendendo lá na sua casa, né? Acredito que sim, Ana. Com certeza. Bom, gente, eu acho que eu vou puxar aqui,
porque a Comunhão Espírita dispõe de grupos de implantação do Evangelho no Lar. É um grupo ligado à diretoria de atendimento e orientação, que vai até a casa de todos que desejarem, né? Outro é ligado à diretoria de estudos doutrinários, que vai à casa dos alunos. E, por fim, o grupo da diretoria de promoção social, que implanta o Evangelho nas casas das famílias atendidas pela Comunhão. E para falar um pouco desses grupos, nós convidamos a Rafaela Mouzinho Gide, que coordena o grupo Anália Franco de implantação do Evangelho no Lar, vinculado à diretoria de estudos doutrinários. Vamos ouvir o seu depoimento. Olá, meus queridos irmãos. Meu nome é Rafaela Mouzinho Gide e faço parte do grupo Anália Franco de implantação do Evangelho no Lar da Comunhão. Vamos apresentar um pouquinho de cada coisa. Evangelho no Lar. O que é o Evangelho no Lar? É uma reunião em família de estudo e reflexões sobre ensinamentos de Jesus, que pode ser feito com a Bíblia ou com o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a luz da doutrina espírita, tendo a prece como ligação com o Mestre. O Evangelho no Lar, ele prepara o ambiente e melhora. Ele ajuda a defesa do exterior por claridades espirituais que acende em torno daqueles que fazem e em torno daqueles que perseveram nessa prática, que é bem simples. O Evangelho no Lar, ele é feito com o Evangelho segundo o Espiritismo e também com leituras de harmonização. Para crianças, a gente utiliza o Meu Pequeno Evangelho da Turma da Mônica, que tem muitas figuras bonitas e histórias que tocam o coração de todos nós. Para jovens, tem o Evangelho segundo o Espiritismo para jovens e é muito simples. Geralmente se faz uma prece inicial antes ou depois da leitura de harmonização. Faz uma leitura de um pequeno trecho do Evangelho e cada um pode comentar. Esses comentários devem ser voltados para cada um dos participantes dessa reunião de amor, com respeito e muita harmonia para todas as expressões dos membros da família. E isso é um dos eixos que traz a paz e a harmonia no lar. E no final se faz uma prece de encerramento, onde muitas vezes a gente pede para que a água seja frutificada. A água recebe todas essas boas energias, mesmo a gente falando ou não. Alguns dizem que a água já é fluido, então ela é magnetizada, ela recebe essa energia, né? No Evangelho no Lar, não tem manifestação dos espíritos, é um momento de estudo. Nós estamos muito bem protegidos com os benfeitores espirituais e, por isso, a nossa casa fica cada vez mais iluminada e blindada para as questões do Evangelho no Lar. E no dia a dia nos reforça. Para a realização do Evangelho no Lar, a família escolhe um dia e um horário que todos possam estar em casa reunidos. Desligam os aparelhos televisivos, colocam uma música suave e assim a espiritualidade ilumina cada um dos participantes para a harmonização e para seu autoconhecimento. Os grupos que vão auxiliar nessa implantação, nessas visitas, eles vão, no mínimo, em duplas. Acredito que não vão mais de 4, 5 pessoas por lar, inclusive porque tem lares pequenos, mas é importante que vão mais de que uma pessoa, porque é uma sustentação e há percepções diferentes em cada visita. Além disso, para se solicitar a visita dos grupos, as pessoas que vêm pedir tratamento na casa preenchem um formulário na própria DAO quando fazem uma orientação. Os alunos, eles podem chegar na DED e preencher um formulário que o grupo visita assim que tiver possibilidades. E também na aula 6 do Evangelho no Lar, do ESD 1, o grupo visita as salas em cada uma dessas aulas para verificar quem já faz e quem gostaria dessa visita. E o Grupo Alta de Souza são as famílias que se registram para esse trabalho. Temos uma demanda muito grande. Infelizmente, ainda temos poucos voluntários, mas o amor de Cristo
faz com que esse trabalho de formiguinha alcance dimensões enormes. Por isso, meus irmãos, pratiquem o Evangelho no lar e, se precisarem de auxílio, procurem os grupos de implantação. Que a paz do Cristo esteja com vocês. Pois então, a gente agradece a participação da Rafaela Mouzinho Guide, né? Que a gente vai voltar já já com esse assunto no próximo bloco. Fique aí, continue conosco, é 1 minutinho só. A gente já volta. Nós estamos nas redes sociais. No Facebook você pode acessar facebook.com/Comunhão Espírita. No Twitter, twitter.com/Comunhão Oficial. Estamos também no YouTube. Acesse youtube.com/Comunhão Espírita de Brasília. E siga o nosso Instagram, @Comunhão Espírita. Acompanhe, divulgue e participe de nossas atividades. Papo Espírita está de volta com o tema Evangelho no Lar. Miriam e Ana, a gente estava aqui ouvindo a Rafaela, né? Mas a Miriam tem umas observações, né, para tratar. É verdade, Ilka. Só reforçando o que a Rafaela falou, lembrando que o Evangelho no Lar é uma reunião sistemática em torno do Evangelho de Jesus no lar. Para quê? Para estudar e melhor compreender os seus ensinamentos. E fica só na compreensão? Não. Temos que partir para a prática, porque a prática vai nos conduzir ao aprimoramento moral, ao despertar do sentimento de fraternidade e vai propiciar à família uma vivência equilibrada e também o cultivo de pensamentos e sentimentos elevados que na nossa linguagem espírita nos faz melhorar o padrão vibratório do nosso lar. Lembrando também que às vezes há muita dificuldade na realização do Evangelho no lar em decorrência dos membros da família. Uns gostam, outros não vão, outros ficam rebeldes. Lembrando, gente, que no lar se reencontram os espíritos sobre o mesmo teto. Na maioria das vezes, esses espíritos, por força de nossos compromissos do pretérito, nos fiscalizam, criticam, advertem e nos experimentam. Então, é uma necessidade nossa de aprimoramento enquanto coletivo familiar e também com a questão individual. Precisamos ser persistentes para termos mais paciência uns com os outros, porque o lar é exatamente isso, a primeira escola que temos. Com certeza. E às vezes as pessoas perguntam, mas se eu estiver sozinho eu posso fazer? Pode. Né? A gente não tá, deve. A gente nunca está sozinho, na verdade, né? A gente nunca está sozinho. Então, se os irmãos estão conosco, muitos precisam também dessa orientação, dessa palavra, porque uma coisa a gente vir até a casa, ouvir uma palestra, ficar, né, absorver aquela palestra, praticar o que foi dito. Mas outra coisa somos nós, em casa, com os nossos problemas, com as nossas angústias ou com as nossas alegrias, que também é um momento da gente agradecer, um momento da gratidão, de tudo que correu bem durante a semana, de tudo que vai vir, né? A gente pedindo força para as coisas que vão vir. Então, pode fazer assim, a gente não tem problema nenhum. E lembrando que às vezes fazemos sozinhos porque moramos sós, ou porque às vezes moramos no núcleo familiar e que ninguém comunga ou a mesma religião, ou ninguém comunga a ideia ainda por falta de amadurecimento, mas não é um motivo para desistir, não é? Não é isso, Ana? Então, e eu tenho lido bastante sobre isso e existem alguns depoimentos, né, de que às vezes o quarteirão inteiro, o bairro inteiro, o prédio inteiro sente os reflexos do seu evangelho, porque nós sabemos que estamos cercados por irmãos do mundo espiritual, cada um com a sua vibração diferente. Então, na hora em que fazemos o evangelho, nós mudamos a nossa vibração, né? Nós elevamos a nossa vibração e os espíritos percebem isso. E aqueles que estão ali vagando ou que não estão, né, que estão procurando uma luz, uma oportunidade de aprendizado, eles acorrem, né, ao nosso local e vão ouvir aquilo. Por isso devemos fazer em voz alta, né? Eles vão ouvir aquele ensinamento. Aquilo ali pode abrir uma porta para eles de entendimento, né? E eles podem ser acolhidos, tratados. Aquilo pode modificar muito a evolução deles. Por isso, nós não estamos só beneficiando a nós mesmos, mas podemos estar beneficiando muitas outras almas que circulam. Nossa comunidade, né? Exatamente. Pelo menos, né? Quem está mais próximo ali, né? Que pode ser socorrido. A gente também coloca os nomes das pessoas que precisam ser assistidas, assim como a gente pede na casa
espírita, a gente também pede em casa. Eu tenho a lista, né? Sempre, todos os parentes, todos os amigos que estão em vias de fazer alguma operação, alguma cirurgia, ou estão já em tratamento, né? Então a gente pede por todos eles primeiro, né? Antes de pedir por nós mesmos, porque a luz precisa chegar a todos, né? E se a gente pode parar uma guerra, né, com as nossas vibrações, com as nossas orações, a gente pode ajudar, no mínimo, quem está perto de nós. Interessante fazer o evangelho. Às vezes estamos cheios de problemas, né? E ao desenvolver o evangelho, as mensagens, as leituras são verdadeiros refrigérios para as nossas dificuldades e nos lembram, né, as possibilidades e os vários caminhos que a gente, de repente, pode ser tomado. Isso. Já recebi várias mensagens de livros que estavam aleatórios e querendo resolver uma questão durante a semana, e a mensagem vem certinho para o que a gente deve fazer. É impressionante como a gente pede, né? E Deus dá o caminho, né? Ele fala, ó, vai por aqui. Mas a gente tem um livre-arbítrio. Mas as mensagens é impressionante como elas vêm, né? Bom, gente, eu vou agora chamar um ouvinte, está com a participação conosco, que é o Ramon Santos Fernandes. Vamos ouvir o que o Ramon nos diz. Me chamo Ramon Santos Fernandes, costumo fazer o Evangelho no Lar, ao menos, né, uma vez na semana, sempre na segunda-feira. O que a gente percebe é que cada vez mais o dia a dia nos toma mais tempo, a gente se envolve cada vez mais e mais em outras atividades, além do trabalho. E se a gente nos permite entrar nesse sistema automático, a gente não tem tempo para interiorizar e não tem tempo para perceber o que acontece dentro da gente, às vezes dentro do nosso lar. E o Evangelho traz um pouco disso, traz um tempo, que é um tempo dedicado ali para casa, para a família, junto com os amigos espirituais, e um tempo de aprendizado. Por mais que a gente já conheça as passagens que são lidas, sempre é uma reflexão nova que é feita, sempre é um novo aprendizado, sempre é um momento de reflexão, um momento que a gente interioriza, tanto dentro de nós mesmos, quanto dentro da família, quanto dentro de casa, e passamos a perceber melhor as energias, passamos a perceber melhor a nossa vida como um todo. Por isso que a gente acha importante, continua realizando e continuaremos realizando o Evangelho no Lar. Que interessante, né? Em virtude dessa observação do Ramon, a gente também vê que às vezes assim, uma questão que você precisa tá lá. A questão vai ser resolvida, mas também da família, né? Da união também é uma forma de você unir a família, de você tratar algumas questões. Não é para brigar, é para você estudar, né? E eu assisti aquele filme O Nosso Lar. Depois que eu saí do filme, eu falei, meu Deus, quanta coisa eu tenho que ler para poder entender um pouquinho do que acontece do outro lado. Porque se a gente chega despreparado, vai sofrer muito, né? A gente vai sofrer muito. Então a gente tem que estudar. E os livros estão aí. Né, os espíritos já ditaram milhares de livros em todas as línguas e a gente precisa dedicar um tempo para estudar. É uma questão só de você se organizar na semana, arrumar um tempinho, 15 minutos, meia hora, 40 minutos. O tempo é seu. Você que vai determinar quanto tempo você precisa. Não é isso, meninas? Olha, o que eu mais gostei na fala do Ramon foi ele dizer que ele é um momento para se interiorizar, porque é exatamente assim que eu sinto quando eu faço o Evangelho. É um momento em que eu me desconecto das coisas materiais, não que a gente não leve as nossas questões, né? Porque na hora em que a gente pede, nós vamos pedir a solução, uma ajuda para que a gente tenha forças para resolver as nossas batalhas do dia a dia. Mas esse momento de interiorização é fantástico, porque é a hora em que eu saio do meu mundo material, eu me conecto com a espiritualidade, eu penso que eu sou apenas um pontinho, né, num universo tão cheio de experiências, em que eu também estou passando pelas minhas experiências, tenho todas as minhas dificuldades, peço essa ajuda, quer dizer, pratico a humildade, né, na hora em que eu percebo que eu preciso também
de ser ajudada, né? Então, dizem até que é bom que a gente faça o Evangelho todos os dias, porque se a gente reservasse 15 minutos todos os dias para a gente se interiorizar, imagina como a gente resolveria tudo de forma mais pacífica, né? Mais tranquila, mais serena, que eu acho que é o que falta muito nas pessoas hoje em dia, né? Ana, interessante quando você fala da interiorização, como o Ramon também falou, porque é lembrando que o Evangelho não é apenas sentar a família ou sentar sozinho e fazer uma leitura com a cabeça em outras coisas e ler. Não, ainda que seja 15 minutos, 5 minutos, mas são 5 minutos trabalhados de reflexão, porque o Evangelho não é só conhecimento, o Evangelho é prática. E a nossa grande dificuldade enquanto seres humanos é exatamente isso, né? Praticar os ensinamentos de Jesus nas leituras que a gente tem do Evangelho e nas leituras de inúmeras obras, né, espíritas à nossa disposição. Porque a doutrina espírita, o que ela te traz é justamente o conhecimento de por que as coisas são do jeito que são e qual é o caminho para a gente resolver da melhor forma, né? Porque a gente mesmo busca, com as nossas atitudes mais impensadas, né, inconsequentes, a gente cava os nossos próprios problemas. Então, como se comportar? E nós não estamos aqui para apenas decorar fórmulas, nós justamente queremos um aspecto religioso diferente, de entendimento e prática, né? Se estamos falando de perdão, aonde que nós precisamos perdoar? E nessa hora que se vem uma mensagem sobre perdão, nós vamos perceber que tem muita gente que a gente precisa perdoar, a gente mesmo também, em muitas situações, e quantas vezes a gente não perdoou, não deu perdão para alguém que às vezes, de alguma forma, nos pediu. Então, são imensas as situações que a gente tem que avaliar. E o Evangelho, ele, quando lido e dessa forma, né, ele vem nos alertar. Olha, é aqui que você tem que concentrar a sua energia. Se prepara, porque vai vir uma experiência e você vai ter que lidar com ela. E é todo dia isso, né? Esse aspecto que eu acho fantástico. E é um aprendizado, né? Porque, na verdade, uma coisa é a gente se modificar, né? Como na doutrina a gente costuma falar reforma íntima, é eu me tornar uma pessoa melhor do que sou. Porque é muito fácil na vida, em sociedade, a gente expressar um personagem caridoso, um personagem calmo, paciente. E me lembrei agora de uma passagem quando chega, né? Esse personagem bondoso, caridoso, chega em casa, é um tirano, ou é uma tirana, né? Então, uma questão de coerência entre aquilo que estudamos, que falamos e aquilo que de fato exemplificamos, né? E o Evangelho no Lar, ele faz com que você reflita sobre as suas atitudes. Exato. Então, esse é o grande ensinamento do Evangelho. Acho que é para isso que a gente faz. Essa prática, ela é sempre aconselhada nos atendimentos fraternos, né? Sempre que uma pessoa vier buscar um atendimento aqui, ela vai receber uma receitinha que inclui, faça o Evangelho no Lar, não é isso? Isso. Primeira coisa, tá lá na folhinha que ela recebe. Bom, gente, a gente agora vai ouvir uma trabalhadora da casa, da Comunhão Espírita, que é a Oda Fernandes. Ela nos orienta com algumas publicações. Se você tem dúvida do que colocar no Evangelho para ler, ela vai falar sobre isso. Vamos ouvir. A sugestão de leitura para o tema de hoje, Evangelho no Lar, é de Humberto Pazian, que é justamente um livro que se chama O Evangelho no Lar, Prática e Vivência Espírita. Com esse livro, é possível a gente compreender o passo a passo da implementação e de como proceder durante esse momento de evangelização no lar. E a gente tem temas como o princípio, criando o hábito, expandindo a luz. É uma excelente sugestão de leitura para quem já faz o evangelho ou para quem ainda pretende implementar. E para os iniciantes, ele vem a calhar muito bem, porque traz aqui, além das obras da codificação de Allan Kardec, ele traz resultados práticos dessa vivência que a gente pode experimentar na nossa casa, com a nossa família, com os nossos amigos. Bom, eu vou perguntar para vocês agora, o que vocês gostam de colocar como publicação para orientar e depois eu vou falar da minha. Miriam. Bom, eu suspeitosamente indico o livro que eu estou lendo, os livros, né? Tem vários livros de Hamed. Eu gosto de poder me ver nas leituras que estou fazendo, associar a leitura do Evangelho. Então, eu penso que me conhecer melhor, não só na questão da qualidade do meu pensamento, mas principalmente das minhas emoções,
Hamed me ajuda bastante Que bom. nesse ponto, sabe? Mas existe uma variedade de livros aqui na Livraria da Comunhão, em que cada um acaba se afinizando com determinado tema, com determinada leitura. E eu me lembro que eu não era espírita ainda, mas eu amava ler e abrir aleatoriamente, principalmente quando eu tinha algum problema a resolver, os Minutos de Sabedoria. Muito bom. E você, Ana? Durante o Evangelho eu uso, eu gosto de ler Pão Nosso. Eu gosto de Pensamento e Vida, eu gosto de vários do Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, esses do Emmanuel, mas você pode usar o José Carlos de Luca também, Jesus, Médico das Almas. São todos livros com mensagens curtas, né? 1, 2 páginas, né? Que você vai ter muito ensinamento ali, vai te harmonizar, vai te preparar para receber a mensagem do Evangelho. Mas parece que tem pessoas também, eu já ouvi em palestras, que sugerem, para ficar mais diferente, começa a ler um livro de romance, por exemplo. Se você tem pessoas que ainda não são tão afinizadas com a doutrina espírita, abre um romance, vai ler há 2000 anos, e aquilo vira uma novela, né? E ali 2000 anos é grande. E ali tem seriado. Né? Ou abre Nosso Lar, que é mais curtinho, vai ler Nos Domínios da Mediunidade, vai ler um André Luiz. Então, você também pode transformar aquele momento como se fosse uma novela. Você lê um capítulo a cada semana. E aí as pessoas se interessam. Estava naquele momento, vamos avançar na história. Então, tem 1000 formas de você fazer o aprendizado se tornar interessante. Você está aprendendo, né? Está reunindo a família, os amigos, está reunindo o grupo ou fazendo sozinho. Mas é um momento em que você está ali para aprender e também estar em conexão com a espiritualidade. A conexão é impressionante. Vou citar um exemplo do que aconteceu comigo, só para o pessoal aí de casa, os nossos ouvintes, terem ideia do que você pode resolver de importante na sua vida. Eu estava no caminho para me aposentar. Então, eu queria saber se eu podia me aposentar, se eu não podia, e aquela questão me consumindo durante a semana. Durante o Evangelho, eu uso o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Vou lendo da página 1 até a última, na sequência. E tem um livro que eu gosto muito que chama As Leis Morais. Dentro das leis morais, gente, é impressionante. Eu abri aleatoriamente e veio a questão do trabalho, vocês acreditam? Veio falando... Eu chorava, só chorava no final, porque veio falando assim, não deixe de trabalhar. Falando da aposentadoria, veio falando com todas as palavras de aposentadoria, de previdência, e veio falando também que se você pode até se aposentar, mas você não deixe de trabalhar, porque a mente vazia, ela vai te levar para outros caminhos que não são tão bacanas, não tão iluminados. E veio falando de pessoas que trabalharam já na idade madura e o quanto elas renderam, o quanto elas foram importantes. Os nossos guias que a gente tem, o próprio Chico Xavier, que trabalhou até o final da vida, se não fosse o trabalho, ele já teria ido muito, muito antes. Se você para de trabalhar e não tem uma atividade que você vai dar sequência, vai ser complicado. Então, isso veio de uma forma tão concreta para mim e eu falei assim, realmente não está na hora de aposentar. Então, eu vou esperar um pouquinho. E vieram todas as mudanças do governo, tudo. Então, recuei. E não achei ruim, não. Então, às vezes a resposta vem ali, numa leitura aleatória. Você falou que não gosta de ler o aleatório. Eu uso o livrinho rosa da mediunidade como um livro de cabeceira. Ele me diz exatamente o que aconteceu no meu dia. É impressionante. Então, assim, é muita coisa da energia, né, gente? Do que a gente está vivendo. E a espiritualidade, ela é exata, ela é matemática, ela vem do jeitinho que você pede. É porque a gente não presta atenção nisso. Muitas pessoas não prestam atenção nos detalhes. Tem os sinais, né? Sempre, né? Tem os sinais. Eu, às vezes, também estou com alguma questão e eu peço, né, durante o Evangelho, para que venha alguma informação para mim. Outro dia veio alguma coisa sobre a paciência. E também calhou assim, também dentro daquilo que eu estava vivenciando. Então, aí a gente agradece, né? Porque é uma coisa que nos orienta. Às vezes a coisa é mais complexa, mas como você está conectada durante o Evangelho, a resposta não vai vir no Evangelho. Pode vir através de um sonho ou através de intuição que você vai resolver no dia seguinte. Aquela coisa que você faz, aquela pergunta, reza porque no dia seguinte você tem a resposta. Muitas vezes a gente tem. Muitas vezes falta um gatilho para te dar aquela resposta. Você não percebe. Mas muitas coisas são resolvidas ali. Não é isso, gente? É verdade. E o interessante é que não é só nos livros. Quantas vezes um amigo
nos chega Isso. com uma palavra, Isso. é numa mensagem, é num filme educativo, a orientação espiritual sempre nos chega. Precisamos sempre estar atentos, não é? Aos sinais. E também aquela questão de silenciar a mente, né? Silenciar a mente, claro, que a gente não consegue, nós não vamos silenciar a mente, isso não existe. O que nós vamos é apaziguar pouquinho, acalmar a mente. E eu já tive também, mas diferentemente de uma leitura, a resposta veio na forma de uma fala, bem na minha cabeça, Olha, né? Impressionante. E uma foi, me lembrei disso porque você falou na questão da sua aposentadoria e eu estava também nesse momento e eu fiz uma oração pedindo uma orientação e veio na minha cabeça enquanto eu estava fazendo a oração. Por isso que eu achei, não é da minha cabeça, porque veio uma outra voz ali e falou assim, você está pronta. E aí eu mandei ver. Muito bem, mas continua trabalhando, né? Muito. Isso que é importante. Não precisa ser o trabalho formal, 1000 outros trabalhos aparecem. Lembrando do nosso último encontro, né, que nós falávamos do trabalho voluntário, lembrando que trabalho é toda ocupação útil. Isso, é nisso que eu estava falando mesmo. Bom, gente, o Papo Espírita vai ficando por aqui. Agradecemos a participação da Rafaela Mouzinho Guide, do Ramon Santos Fernandes, da Oda Fernandes, 2 Fernandes no nosso programa, pelos depoimentos e agradecendo a presença das nossas colaboradoras, da Miriam dos Anjos, da Ana Cristina Sampaio. E na semana que vem a gente volta com mais um assunto da Seara Espírita. Mande suas dúvidas e sugestões pelo e-mail radiocomunhão@gmail.com. Visite o nosso site radiocomunhão.com.br e acompanhe a programação da Comunhão Espírita também nas redes sociais e no YouTube. O Papo Espírita vai ao ar às terças-feiras, né, na Rádio Comunhão, e às quintas no canal da Comunhão no YouTube. Convidamos Miriam dos Anjos para proferir a prece de encerramento. Obrigada a todos e até a próxima. Então, que todos nós possamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus pelos ensinamentos que encontramos no Evangelho, aqueles que convivem conosco, como membros da nossa família, aos amigos, com o coração repleto de agradecimento. Tudo que podemos dizer é obrigada, Senhor, pela oportunidade do ensinamento, obrigada pela oportunidade do conhecimento e, acima de tudo, dai-nos força, perseverança para que esse conhecimento se transforme em atitudes e em hábitos saudáveis no trabalho do bem. Graças a Deus, se conosco, Senhor, hoje e sempre. Você ouviu o programa Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Continue com a programação da Rádio Comunhão.